Seja bem-vindo, telespectador, ouvinte, você que vai receber essa programação, este vídeo, este podcast. Estamos dando início hoje a este projeto que eu creio que vai alcançar muitas vidas e almas, e Deus vai falar ao interior de vocês. O intuito do podcast é edificar corações, trazer testemunhos, experiências espirituais reais, vividas por pessoas cristãs e até mesmo pessoas que não são cristãs e de outra religião, porque o mundo espiritual é um só. Então seja bem-vindo a este canal, podcast Papo de Crente. Hoje estamos aqui dando início a esse vídeo. Tem também conosco nosso convidado, pastor Brian Santos. Glória a Deus, Seja gente. bem-vindo, Brian. Pai do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde a todos para vocês. Hoje daremos início a esse grande podcast, que Deus nos abençoe e vai na nossa frente em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar abertura a isso aqui, né? A gente temos que trazer assuntos polêmicos, algo que não acontece. Simbora. Geralmente quem é do ramo do meio cristão evita polêmica, né? Sim, e muita. E hoje aqui a gente está para trazer as verdades, aquilo que está encoberto muito em cima de altar, em cima Simbora. das religiões do meio cristão. Vamos lá. Você quer se apresentar, de onde você é? Gente, eu sou o pastor Brian Santos, sou de São Paulo, capital. Minha igreja é a Igreja Evangélica Pentecostal das Missões. Meu missionário é Oséias Pedro. E trago a bênção dele, a paz dele em nome de Jesus. Sou um jovem de 17 anos de idade, já pastor. E simbora, vamos lá, que comecei meu ministério aos 6, 7 anos de idade e estamos indo até hoje para a glória do Senhor Jesus. E o nome do Senhor tem sendo glorificado todos os dias em nome de Jesus. Simbora para as perguntas? Ou vamos começar com algo aí? Vamos lá, né? Vamos direto para a pergunta. São dois jovens aqui. Mantendo a sinceridade sempre, porque o caráter, ele valoriza o nosso posicionamento, né? Verdade. A gente tem que se preparar por bomba, porque o que vai acontecer é ser Vai bombardeado, mesmo. E muito. açoiteado. E eu vou deixar você com a primeira pergunta. Fica à vontade em fazer as perguntas e assim a gente vai encaminhando esse vídeo. Bora lá então. Uma coisa que todos querem conhecer é sobre experiência, né? E eu quero já perguntar para o nosso querido irmão e profeta Bidiel sobre qual foi a sua maior experiência com Deus, para você falar aqui para nós, porque temos que conhecer os profetas, né? Então, qual foi a sua maior experiência com Deus? Cara, vamos lá. Falar de experiência é falar de vivência, né? E ter experiência com Deus requer intimidade. A gente só conhece realmente o Espírito Santo, só conhece Deus realmente quando a gente, então, se relaciona com Ele. E se eu for contar de experiência, o tempo é curto demais. Verdade. Mas eu posso falar umas que foram marcos. Fiz 19 anos de idade ontem, inclusive. Graças a Deus. E ele nem conta pros amigos, tá, gente? Não conta pros amigos pra gente postar uma foto, pelo menos, mas ele não conta. Então, 19 anos de idade ontem, e dentro de 8 anos, eu tenho um chamado a qual eu passei a exercer. Durante esses 8 anos eu já vi muitas experiências de testemunho, como através de orações, pessoas serem curadas na UTI, CTI, e alguns minutos de orações por celular, né? Eu cheguei a uma fase que eu tinha que desligar o celular para dormir, porque eram diversas pessoas ligando pedindo oração. Diversas pessoas, então, se não atendia pelo celular e era a próxima região, batia no portão. Então, assim, era marco, sinais de Deus sobre o meu ministério. Continua sendo, né? Graças a Deus. Só que existe diversas, como eu lembro como uma avó me procurou pelo Instagram. Sim. E ela mandou a foto da neta e disse assim, ora por minha neta. Ela tá na CTI, desenganada pelos médicos, vegetando em cima de uma maca. E quando eu fiz aquela oração, eu falei, Deus me tomou em profecia e disse, dentro de uma semana, se é Deus que toma a minha boca, ela receberá alta, porque Deus está tirando a bactéria que há sobre o cérebro dessa criança. E outras revelações a qual foi passando sobre a família e etc. Passou-se 4 dias, essa senhora retornou e disse que
A criança tinha recebido alta Graças a Deus. e o que tinha era um líquido sobre o cérebro da criança. Então, Meu assim, Deus. foi algo espetacular. Depois deste testemunho, começou a vir diversos outros Sim. de experiências interessantes. A gente vai contando durante o podcast, que tem outros Que episódios à benção. frente. Que benção, que benção. Isso é pra gente ver que nós... muita gente pensa que hoje em dia, tendo um profeta, né? Ou um jovem pregador, ou cantor, né, dentro da presença de Deus, Sim, a gente vai entender que por muita gente, por muitas pessoas, somos desprezados. Mas o que vamos dizer, né? A realidade, nós somos o futuro da igreja, né? Somos o futuro da igreja, então aqueles que veio já estão indo e nós estamos chegando para ficar e para ser um marco na vida deste povo, né? Somos não muito valorizados, mas temos experiência com Deus, temos experiência com o Pai, e isso é o mais importante. Isso é o importante de tudo. verdade. Deixa eu te lançar uma pergunta. Quantos anos começou o teu ministério? Como é que tá a tua carreira na fé, levando o evangelho, apregoando a palavra de Deus? Eu comecei meu ministério, foi da base dos 6 para os 7 anos, né? Comecei ele, mas eu comecei meio naquela, sabe? Aquele crente como tá meio naquela. Eu comecei a primeira igreja que eu congreguei foi no barraco de madeira onde eu morava, né? Todos a quem me conhece sabe que eu sempre morei numa favela, não agora mais. Mas eu comecei lá na igreja da pastora Joselma, me lembro como se fosse hoje, pastora Joselma. E então, começando meu ministério, eu comecei naquelas, e a minha família, né, de Sim. parte de mãe, é de uma religião que todos conhecem, né, e da Umbanda tudo, do Candomblé. Então, com essa tudo, eu fui naquela que eu tava indo pra igreja, depois eu ia junto com eles, mas teve uma hora que Deus ele sempre pega, porque quem é escolhido, a gente tem a grande frase, né? Quem é escolhido não tem escolha, ou vai ou vai. Aí depois disso, que eu tava indo lá na pastora Joselma, tudo, e ia, participava de culto, de vigília, destas coisas, mas ia também às vezes ali junto com a minha família, até que quando eu percebi que eu estava sem força, já criança, mas sem força, já sem ânimo de ir para um culto, chegaram o povo da Assembleia de Deus do Brás. A Assembleia de Deus do Brás chegou na minha porta e disse, né, eu sou grato a eles, e eu ontem estava parabenizando um desse grupo, que são 4 pessoas que investiram em mim, que investiram no meu ministério. Um beijo aí para Nani, para Vera, para o Ronieri, para o Adriano, são pessoas excelentes que, cara, investiu nesse pequeno aqui, né? Pequeno homem de Deus. E então eles investiram no meu ministério, investiram na minha chamada, investiram toda vez, vamos pro culto, eu indo. E depois dali a sede aumentou, a sede por Cristo, a sede de pregar, a sede de cantar, a sede de buscar a face do Senhor. E depois disso eu fui crescendo, ganhando experiência, ganhando coisas que para mim era impossível. Viajei para lugares que para mim nunca imaginei viajar. Cheguei, meu irmão, teve lugares que eu cheguei assim, chorei. Mas Deus é bom, e eu cheguei hoje na onde eu tô por causa que teve gente que investiu em mim. Hoje eu sou grato por isso, porque tem gente que é ingrato, né? Tem pessoas que investem na gente, nós não olhamos e vemos o que ela fez por nós. Mas eu sou grato por todos que investiram em mim, a todos os ministérios também. Um grande amigo querido, pai na fé também, pastor Tiago Xavier, um cara que investiu em mim, me ensinou muita coisa da Bíblia, muita coisa de como que se prega, o jeito de conversar com as pessoas, o jeito de falar. Então, vai indo, o ministério tá crescendo e Deus vai operando em nome de Jesus a cada dia. Amém. Bênção. As pessoas têm que entender que temos raiz. Sim. Porque as pessoas olham Verdade. e falam, Pastor Brian, 17 anos de idade, e Abdiel com 19 anos, tá chegando agora, tá começando agora, mas não sabe os ventos, os vendavais. Verdade. Temos uma raiz e não chegamos agora à toa, não caímos de paraquedas aqui, né? Estamos vivendo, sim, cumprimento de promessa, mas através de muita renúncia. Sim. Muito sacrifício na caminhada. Graças a Deus. Cara, o que você tem preparado aí pra mim? Eu tô com medo das perguntas que ele tem a fazer. Cara, uma pergunta muito óbvia aqui,
que eu creio que o Senhor vai saber me responder, Senhor, com todo respeito, tá? Mesmo você sendo um jovem, mas o Senhor com muito respeito, porque nós temos que ter respeito. E é uma coisa que eu tenho que minha mãe me ensinou muito bem. Uma pergunta óbvia aqui é o que o Senhor acha, o que você, né, o Senhor pensa de tantos jovens que estão se afastando da igreja hoje em dia? E o que você acha? Se a culpa é da igreja, ou da sociedade, ou das redes sociais? Qual é a culpa porque eles estão se afastando da presença de Deus? Então, veremos o que acontece. O que falar de evangelho do meio cristão é o que eu acabei de comentar, que vivemos renúncia. Sim. E o que os jovens de hoje em dia não quer, porque o mundo ele é bom. Verdade. É prazeroso. E nós, como jovens, nós mesmos sentimos vontade de viver o mundo. Porque nos oferece coisas boas, sacia a vontade da nossa carne. E o que os jovens hoje querem viver é a liberdade. Sim. Só que liberdade dentro da igreja não se encontra. Porque Verdade. é como diz, o céu é tomado à força. Sim. Então, a igreja não é porta larga. É estreito, o caminho do céu é estreito. Verdade. Então as pessoas não querem deixar as práticas que aquilo abomina e leva ao pecado, que é as práticas que estão no mundo. Por isso, pelo mundo ser prazeroso, os jovens se sentem mais atraídos ao mundo do que dentro de uma igreja, dentro de uma convenção. Entendeu? Então, é isso, né? É um negócio muito assim, sabe? A nossa juventude hoje, é por isso que muita gente não dá crédito pra gente. Porque a nossa juventude hoje é assim, né? Se afastam. Eu conheço muita gente, eu creio que também o Abidiel conhece muita gente que... Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é pessoas que, tipo assim, estão aqui hoje, mas não estão. Sim. Amanhã vem, depois de amanhã não vem. E é por isso também que os nossos líderes, né, pessoas que veio antes de gente, não botam muito crédito na gente, mas cremos que chegou 2 jovens aqui que chegou para botar isso na mente deles, que não estamos aqui para brincar, estamos aqui para mostrar o verdadeiro evangelho em nome de Jesus. Claro, estamos aqui para motivar. Este podcast, na realidade, chegou para motivar os jovens. Graças a Deus. Estamos aqui para ser inspiração de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro sacerdote de Cristo, né? Brian, você se apresentou, sei que tu veio da periferia, veio da comunidade, mas como que era a tua vida antes de Cristo? Foi muito novo, como foi dito. Como era a tua vida antes de Cristo, a família, como era a rotina, como eram as coisas que seguiam no dia a dia? Poxa, minha família é uma benção, né? A gente não... Nossa família é o nosso porto seguro. É uma benção. Meus irmãos, minha mãe, meu pai, meu padrasto. Então, é uma benção. Mas a minha rotina, vamos dizer assim, era essa que eu contei no início, né? Eu vim de uma família que, eu falo uma benção, mas completamente desestruturada. E Deus foi dando estrutura atrás de estrutura, foi dando graça atrás de graça e foi mantendo. Hoje eu posso dizer, né, que eu sou o cabeça da minha casa. Mesmo sendo jovem, eu sou o cabeça da minha casa. Sim. Sou o profeta de lá também, o pastor da minha casa. E é sobre isso, né? Minha família por muito tempo, quantas vezes eu ia pra culto, meu irmão? Minha família tava bebendo lá em casa, fazendo churrasco. E tipo assim, eu deixava meus primos, deixava a minha família todinha e ia pro culto. E teve um tempo que isso causou discussão no meio da minha família, porque meus irmãos, meus primos, meus tios começaram a falar, né? Nossa, o Brian prefere muito mais a igreja do que tá aqui com a gente. É porque a gente tem que colocar na mente que decisões, essa frase tomou ponto do início do ano. Decisões decidem destino, entendeu? Então, eu tomei uma decisão para viver coisas grandes e hoje estou vivendo coisas grandes. Mas era uma rotina normal, de como criança, brincava como criança, mas teve uma hora que eu tive que entender que eu era uma mini criança, era uma criança de corpo, mas com um pouquinho de mente já iniciando de adulto, assim. Então, foi indo. A maturidade foi indo. Aí um jovem uma criança que brincava, uma criança que brincava, não brinca mais, que brincava de esconde-esconde, pega-pega com o povo da periferia, hoje não tá mais fazendo isso, e foi mudando, e foi indo. Temos
algo muito incomum, né? Não é? Por que eu perguntei isso? Porque o meu ministério ele se levantou através de pedradas. Eu tive que começar muito cedo a pegar responsabilidade e resiliência para suportar as pancadas da vida. Minha família, eu cresci numa família, sabe aquelas pessoas da antiguidade que Sim, não tem tanto diálogo? Aquele papo, eu não sei se você já ouviu isso aqui, mas homem que é homem não chora, não passa por sim, depressão, ansiedade, nada verdade. disso é coisa de mulher. Então, assim, meus pais vêm dessa antiguidade, Sim. carrega isso aí. Então a gente não podia demonstrar fragilidade. Não podemos demonstrar tristeza e tem que agarrar aí as pancadas e ir E adiante. todo mundo pensa isso, que nós não podemos demonstrar fragilidade. Gente, a gente tem que entender que o ministério, até Jesus, ele mostrou fragilidade para os 3 discípulos dele. Jesus olhou para Pedro, Tiago e João e está dizendo assim: a minha alma está clamando por dor, está completamente angustiada. Então, tipo assim, a gente veio de uma família, de uma parentela, que, tipo assim, a gente não pode mostrar o que nós está sentindo. Eu mesmo sou um tipo de pessoa, eu não mostro para ninguém o que eu tô sentindo. Só Deus sabe, mas tipo assim, porque o homem não pode chorar. Claro que pode chorar, gente. Jesus Jesus chorou, chorou. né? Ele sobe ao monte, diz os discípulos, vigiem aqui embaixo. Sim, Ele chega lá e fala, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Ele não verdade. queria, né, sentir o sofrimento, já estava Jesus, sofrendo por aquilo ali. Jesus chorou, cara. Então é muita coisa. Por carregarmos um título de profeta, pensa que profeta não passa Oxe, provações. Elias, meu irmão. Elias entrou dentro da caverna, cara. Debaixo do pé de zimbro, pedindo Oxe, a morte, passando a verdade. depressão. Entendeu? Então, assim, por que eu tô citando isso? Porque tem muitos jovens hoje que acha que é simplesmente subir no altar e falar bonito da palavra, Sim, louvar e fazer aquela muvuca, alforia, digamos assim, porque é muita alforia, sabe? verdade. Esse Pentecoste dos movimentos dentro das igrejas. Vamos entrar no polêmico de cara, porque assim, hoje a gente vai nos ministérios e a gente vê muito movimento, e pra mim tem muita alforia no meio. Nem tudo é poder de Deus. Vamos lá. Cara, sobre o movimento. Movimento, cara, eu não. Eu vim do movimento, né? Como eu disse, da igreja que eu vim do barraco de madeira, cara, tinha muito corinho, né? Aquela coisa. Uma coisa, tipo assim, corinho de fogo é uma coisa gostosa, gente, é uma coisa muito boa. Mas isso foi adentrando na nossa igreja e aquilo que era bom vai se tornando uma coisa que vai entrando assim, sabe? Mas uma coisa, eu vim, já congreguei numa igreja pentecostal, todos que me seguem conhecem, mas Mas, tipo assim, gente, uma coisa que eu acho. Ministério, pode ter sim corinho. Pode ter sim roda-roda, pula-pula. Eu rodo, eu pulo, eu macho. Mas uma coisa que eu aprendi que é culto sem oração e o principal, sem a palavra de Deus, pra mim não é culto. Pode ter sim 1 hora. Isso eu disse esses tempo atrás quando eu disse esse tempo atrás, quando aconteceu algo, e eu entrei nas minhas redes sociais, eu falei assim, gente, eu acredito no poder de Deus, porque isso verdadeiramente é uma emoção, entendeu? É uma emoção. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito no que Deus pode fazer, eu acredito no rodar, no machado, eu acredito. Mas um culto que tem 2 horas de corinho e 5 minutos de palavra, meu irmão, teve um tempo atrás que eu fui pregar numa igreja. E fizeram isso, rodaram. Cara, você tem que pregar 10 minutos aqui, 10 a 15 minutos. Gente, eu não prego. Eu falo alguma coisa que eu sei que você vai pular. Eu falo alguma coisa que eu sei que você vai dar. Se eu gritar, uma coisa que eu aprendi com o pastor Tiago Xavier e não tenho medo de falar isso aqui. Se a gente for numa igreja pentecostal, hoje em dia, a gente pegar uma palavra tipo o Salmo 124, nossa, o laço quebrou e nós escapamos, a gente entende algo. Caraca, todo mundo pula, o laço foi quebrado na sua casa, foi quebrado na sua família. Meu, o povo pentecostal ali pula. Então, hoje a nossa geração do povo pentecostal tem que entender algo. Cara, você quer rodar? Roda. Você é livre, pula, marcha, que seja no Espírito, em nome de Jesus, mas o principal na sua vida tem a palavra de Deus no seu coração. Leia a Bíblia. É muito bom marchar e rodar, mas tem a Bíblia no seu coração, tem a palavra de Deus e o principal, ore. Ore, quer viver coisas grandes? Porque a vida de uma pessoa pentecostal, eu posso dizer, de muitos pentecostais que eu vejo, é uma vida miserável. Completamente miserável.
Uma vida de... parece que uma pessoa necessitada. Cara, você tem, como o povo diz, né? A faca e o queijo na mão, alguma coisa assim. Cara, você tem a oração. Você tem a Bíblia hoje. Você pode conseguir coisas grandes, entendeu? Então, você que é dessa igreja pentecostal, que é de uma igreja pentecostal, eu sou pentecostal, o profeta Vitiel também é uma pessoa pentecostal, então a gente tem que entender o quê? Quer rodar, quer marchar? Beleza, vamos fazer isso, vamos prestar um culto para Deus para isso, mas o principal, tem a palavra. Você que é pastor de igreja, desculpa. Você que é pastor de igreja, cara, gente, eu sei que você gosta de marchar, eu sei que você gosta de pular, mas faz um culto também. Tipo assim, vamos rodar, vamos, igreja, show, vamos cantar corinha aqui. Quem entrar na glória do Espírito entra, quem não entrar não entrou. Mas vamos pra palavra, gente, não dê 5 minutos pra palavra, não. Não dê 30 minutos pra palavra. O pregador tem que pregar correndo. O pregador estudou a madrugada toda, perdeu uma noite de sono, pra chegar no culto e falar assim, você tem que pregar 5 minutos. Poxa, gente. Não dá certo, não. Mas o povo pentecostal hoje em dia precisa de muita oração e de muita Bíblia. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é pular e rodar, né? Não é pular e rodar. Acreditam. Acreditam. Ser cheio do Espírito Santo é marchar ali. Poxa, eu posso falar uma coisa pra você rapidinho, não te cortando, mas uma coisa pra você muito séria, é que o povo pensa que é só marchar e rodar, aí a pessoa marcha o culto inteiro, roda o culto inteiro, aí sabe o que acontece depois? A pessoa chega em casa mais vazia do que tava. E você não vê um milagre acontecendo. Não vê um milagre, libertação. Não a gente não enxerga em Continua a mesma coisa. Então, a gente não enxerga. Porque culto pra mim, é igual você falou, você não vai em culto que só tem marcha. Mas eu não vou em culto onde o Espírito Santo não habita. Sim. Porque assim, um culto pra mim tem que haver transformação de almas, vida se rendendo no altar, cura e milagre. Se não tiver, o Espírito Santo não tá ali. Hoje eu visito várias igrejas e ministérios onde tem muita marcha, muito manto, sabe? É o que mais tem em igreja hoje não se fala mais reteté, as pessoas falam, né? Mas tem muito esse reteté dentro das igrejas. Porque assim, a gente chega em um ambiente querendo ser ministrado pelo toque do Espírito Santo. Há muitos enfermos que você olha dentro da igreja, é uma mulher com câncer, é um paralítico, é alguém atrofiado sentado na cadeira, é um cego, é um manco. Fora isso, as enfermidades da alma. Verdade. Onde não são visíveis. É o que mais tem hoje em dia na nossa geração, tá, gente? É o que mais tem. Enfermidade a doença silenciosa. Sim, a doença silenciosa. É o que mais tem. Hoje em dia tem pregadores e cantores, gente, que vive isso. Pessoas que vivem isso. Então, eu já vi vários cantores. Tem não posso dizer se é amiga ou colega nossa, não sei. Caraca, é marcas no braço. É coisa que... Sim. Poxa... É o que mais tem hoje em dia. E tem gente que não vê só isso. O povo só quer rodar. Exatamente. Loucura. Por que eu falo isso? Aí você chega no ministério, o pastor, a liderança, que tá com a visão completa da nave, instruindo aquele povo, dá a liberdade e a regalia pro movimento e esquece que há pessoas necessitadas, porque a igreja, para mim, ela é como um hospital. Se você entra enfermo, você tem que sair curado. Se você entra perturbado, você tem que sair dali sarado. Sim. Porque, fala pra mim, pular cura alguém? Não. Pior que não. Rodar piar dentro da igreja. Não, pior que não. Tipo assim, gente, uma pessoa que falou sobre isso foi o pastor Jonathan Carlos. Eu creio que você conhece. O Jonathan Carlos é um cara, demais. Ele prega pra caramba. Ele disse assim, gente, o pular e o rodar é uma emoção. É uma emoção e isso é realidade. Você vai pro carnaval, você pular no carnaval, você que é desviado, você que é desigrejado, você vai lá no carnaval, você pula no carnaval por quê? Por causa do som da música, você pula lá por causa da emoção. Se eu te dar um belisco aí, você vai reagir, cara. Entendeu? Vou reagir. Então, sinceramente, é uma emoção que você sente. Exatamente. É a reação do que você tá sentindo. Isso, é a reação. Exemplo, deixa eu citar algo pra ti. As pessoas usam, mas ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder e acha que o Pentecoste é o movimento. Falar de poder de Deus não é pular e rodar. Isso, verdade. Falar de poder de Deus é haver sinais do Espírito Santo. Sim. Os milagres, as libertações, enfim. Mas pensa comigo,
Eu tô achando esse assunto aqui interessante, Muito. porque nós que somos envolvidos no No meio, pentecostal, sim, né? no meio da... Então, pular e rodar, esse negócio. A gente olhando a conduta dos servos que estão ali no movimento no meio do culto, há muita água que não tá limpa, purificada. Eu tô dizendo de pecado. Sim. A Bíblia diz assim, que não tem uma fonte que jorra dois tipos de água. É doce ou é amargo, é sujo ou é limpa. Por que que há pessoas em pecado, em adultério, fornicação, tá no lamaçal da vida aí, e mesmo assim chega em um culto? Eu tenho resposta para isso. Chega em um culto e começa a pular, se movimentar, e fala no dialeto do céu, e papapá, e acha que é cheio do Espírito Santo. Talvez tem gente aqui que tá assistindo agora aí, que tá vivendo essa vida aí. Cuidado, os olhos de Deus estão pra cima de você. Cara, então, Fala pra mim sobre. vamos lá, espera aí, rapidinho. A gente tem que entender que nós somos um corpo corruptível. Somos um corpo corruptível. E a gente tem uma palavra chamada graça, né? Vivemos o tempo da Vivemos graça. o tempo da graça, porque se a gente vivesse dentro da lei, tava morto há muito tempo. Então, tipo assim, então a graça de Deus, mesmo que a gente seja pessoas podres, vamos dizer a realidade, né? A graça de Deus, cara, faz isso. Você peca hoje, você peca amanhã, e depois você tá lá em cima do altar. Eu acho isso completamente errado. Isso eu acho completamente errado. Mas a gente tem que entender que tem a graça. Mas, tipo assim, você pecar, você errar, já aquele pensamento assim, falando assim, eu tô pecando hoje, mas a graça, se eu pedir perdão amanhã depois. Isso eu conversei com o meu missionário esses dias, antes de ele viajar pro Paraguai. Eu tava conversando com ele, e aí eu falei assim pro meu missionário, eu falei, porque, e a gente tava conversando sobre um povo, eu falei, esse povo missionário tem na mente que, tipo assim, se eles pecar, eles errar, se eles fazer isso, se eles pedir perdão depois, acabou, tá tudo bem. Mas não é isso, entendeu? Não é assim que funciona, gente. Não é do jeito que funciona. A gente tem que entender que você quer viver uma vida santa, maravilhosa com Deus, quer ver Deus. Porque você vê que o povo pentecostal tem sonho até dizer chega. Tem muito sonho e a gente não pode proibir você de sonhar. Mas, tipo assim, cara, você quer pecar? Pode pecar, cara. Faz o que você quiser. Mas não mistura o santo com o profano. Por que eu falo isso? Porque se for só comentar sobre a graça, Sim. as pessoas vai continuar na vida de peca hoje, toda Santa Ceia pede perdão e tá na mesma rotina, em cima do altar, verdade. tá? Em cima do altar. É o povo que, tipo assim, tem aquele negócio na mente, né? Peca hoje, peca amanhã, tá tudo bem. Mas não é assim, gente. Quando a gente toma a ceia do Senhor, né? A gente faz toda vez que a gente toma a ceia do Senhor, o pão é a ceia e o cálice é o cálice, a Bíblia diz, é o cálice da nova aliança. Sim. Então você faz uma nova aliança com Deus toda vez que você toma o cálice do Senhor, você faz uma nova aliança com Deus. Aquela aliança, cara, você tem com Deus, você não tem com o homem. Entendeu? Você não tem com o homem. Então a gente tem que entender o que, cara, quando você toma aquilo dali, a Santa Ceia, perdão, aquilo dali não, a Santa Ceia do Senhor, você tem que entender, Deus achou graça em mim. É normal a gente pecar dia a dia, a gente falar algo assim, do nada, assim, mas pecar porque você quer pecar já é safadeza já, tá? Já é safadeza. Eu vou fazer hoje, mas amanhã... Não, gente, para com isso. Para com isso, que isso daí tá feio, só horrível. Tem pessoas assim porque a liderança não tá confrontando. Sim. Só tem isso dentro da igreja. Falou sabe por quê? Só tem isso dentro da igreja porque a liderança tá sem visão. Porque não tem como o pastor ali que tá cuidando do rebanho... E eu tinha uma pergunta pra você sobre isso, hein? Então, o pastor que tá cuidando do rebanho enxerga que tá tudo bem ali, é o movimento e acha que tá cheio... Na verdade, as pessoas dizem, né? Que examina o fruto pela árvore. Verdade. Só reconhece a árvore pelo fruto. Só que se você for olhar pela aparência de alguém que tá pulando e rodando, porque eu já passei experiência de uma mulher que parava o culto. Todo o culto essa mulher parava, o culto ali, a reunião, e começava a entregar a profecia como fosse o Espírito Santo de Deus. Eis que vos digo, tananã, 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 e começava a falar. Até que essa mulher que estava dentro da igreja e que dizia eis que vos digo, com a postura de tomada pelo Espírito Santo, falando naquele dialeto e marchando,
a pastora do ministério. Eu congreguei nesse ministério, eu vivenciei isso. Essa mulher levou o suco de uva para a Santa Ceia, o cálice. Dentro da garrafa do suco de uva que já tinha sido servida à igreja em um domingo de ceia, havia várias pétalas de flor. Aí você me fala, um suco industrializado que vem do mercado, vai ter pétala de flor dentro? Ou isso é um trabalho de macumba? Então, assim, alguém que se titulava cheia do Espírito Santo, alguém que se titulava tomada e sendo usada por Deus, na realidade estava infiltrada dentro da igreja, uma macumbeira embutida. E as pessoas da liderança sem visão dava liberdade. Foi quando eu saí do ministério. E já que entramos no assunto sobre Santa Ceia, o que é Santa Ceia para você, além de uma renovação com Deus, como você acabou de citar? Cara, a Santa Ceia é a melhor coisa da minha... Cara, é o melhor culto pra mim. Culto de missões é lindo. Culto de jovens é maravilhoso. De irmãs também, de varões. É lindo, lindo, lindo. Mas a Santa Ceia é o melhor culto pra mim. É o melhor culto. Eu digo assim porque todos os cultos nós temos que se entregar. Sim. Mas o culto que eu me entrego totalmente, porque todos os cultos nós temos que fazer isso, mas é o da Santa Ceia. Porque ali volta na minha mente, sabe, tudo que eu fiz no mês. Quantas vezes eu errei com Deus, sabe? E o perdão vai saindo, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque é um culto completamente que eu me entrego com muita sinceridade. Entendeu? É um culto que me marca, me marca. Antigamente, quando eu acho que o pastor Tiago vai saber disso. Quando eu tomava ceia, eu contava os dias da ceia. Nossa, quando eu me batizei, lembrei. Eu falava assim, nossa, essa daqui é a minha primeira ceia. Essa daqui é a minha segunda ceia. Quando eu fiz 1 ano que eu me batizei, eu falei, cara, eu tomei 1 ano de Santa Ceia. E é uma alegria, gente. O culto de Santa Ceia, pra mim, se pra você é ruim, não, mas pra mim, o culto de Santa Ceia é o melhor culto que tem nas nossas igrejas. Por que eu digo isso? Porque as pessoas olham e falam, não vou, hoje é Santa Ceia. Eu, quando não era batizado, eu vivia num sistema religioso. Eu falava assim, eu não vou, eu não tomo ceia. Deixa só pra quem toma, o culto de ceia é pra quem toma ceia. É que assim, o culto realmente da ceia é importante. Muito. E demais. Você acha que só pode ceiar quem é batizado nas águas? Biblicamente dizendo... Biblicamente dizendo, eu já debati com muito religioso sobre fora de câmeras, né? Porque o podcast começou fora das câmeras. Poxa, então, eu vou levar o que eu aprendi, né? Eu aprendi. Lembrando, biblicamente. Sim. Uma coisa que eu aprendi, tá? Eu tenho total certeza que sim. E por quê? Cara, porque a gente deixa o velho eu, né? Quando nós se batizamos, deixamos o velho eu. Sim. Como queremos participar, né, daquilo que, como eu disse, que nós somos um corpo corruptível, como nós vamos participar daquilo que é santo, né? É feito pela mão do homem, mas quando consagramos é para Deus, daquilo que é santo, vamos deixar o velho homem tomar. Então, né? então, entenda comigo isso aqui, ô Brian. Você disse que tem que descer as águas para deixar o velho homem. Mas nós não vivemos o tempo da graça? Vivemos o tempo A graça não é simplesmente dizer, Senhor, me perdoa e tá tudo bem, o pecado já foi perdoado na cruz. Para que eu preciso descer as águas? Se eu, acreditando em Cristo, confessando o meu pecado e se arrependendo, eu ainda continuo com o velho homem dentro de mim, com as velhas práticas, ou carregando o fardo que eu já me arrependi para tomar um cálice e comer de um pão? Cara, vamos lá, eu vou ser bem sincero nisso daqui. Não, vamos lá, Entendeu? Porque a pergunta, quando a gente é batizado, é da sua livre e espontânea vontade de se batizar? Quando o pastor tá falando isso, cara, é você e você. Se você falar não, você se retira da água e continua a sua vida do velho homem. Mas quando você tá com livre e espontânea vontade de se batizar e de viver uma coisa nova, de viver uma coisa grande, então vamos lá. O velho homem que tá dentro de você será tirado e a partir daquele momento, quando você toma a decisão mesmo da sua vida, a partir daquele momento... a partir daquele momento você vai viver um novo homem, uma nova pessoa,
E eu falo isso em todas as partes da sua vida, tá? Não só dentro da igreja, em todas as partes da sua vida. Então, mas é o que eu tô te comentando pra você. Levantar as mãos na beira do altar e se reconciliar ou se entregar a Cristo, não é deixar as velhas práticas no passado? Também, mas... Eu vou falar pra você aqui algo. Você disse que sim, a forma que você aprendeu tem que ser batizado pra ceiar. Na minha opinião, não precisa. A ceia, eu aprendi há muitos anos atrás que ceia era renovo pra crente. Também. Renovo pra Também. crente. E só que na realidade, e só podia tomar ceia quem então não está em pecado. Dessa forma se aprendeu, né? Não pode estar em pecado. Sim. É por isso que a Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Claro. Só que entenda. Existe algum santo? Porque a Bíblia diz que Deus olha pra terra e não vê um justo sequer. Você é santo, Brian. Se eu fosse santo, meu irmão, já estaria no céu. Junto com Cristo, glória a Deus, aleluia, já estaria lá. Se eu fosse santo. Se eu fosse. Mas eu não sou. Então a ceia não é pra santo. Não. Ok. A ceia não é pra santo. Né, porque, meu irmão, se nós fosse santo, entende daqui algo? Se nós fosse santo, cara, você já estava junto com Deus. E eu acho rapidinho, só fugindo um pouquinho dessa história, é um povo que gosta de falar dos outros, e fala depois que é santo. Ah, eu não fiz, sou santo. Meu irmão, se você fosse santo, essa cara sua lavrada nem tava mais aqui na terra. Amém? Você tava no céu. A ceia, então, ela não é pra santo. A ceia não é pra santo. Não. Ok. Então a ceia é pra pecador. Sim, somos Pra aquele pecadores. que quer se arrepender e se purificar. Correto? Correto. O culto mais forte que deveria haver dentro da igreja não é a mesa de revelação, não é a tenda do milagre, não é a vigília. Sabe, Concordo. o culto mais forte que tem que haver dentro da igreja é a Santa Ceia. Sim. Porque como um ato simbólico e a palavra ela é viva, o pão deixa de ser pão e passa a ser corpo. Correto. O suco deixa de ser suco e passa a ser sangue. Você está tomando o sangue de Cristo. Você está comendo do corpo de Cristo. Cristo, um ser santo, aquele que é paralítico, aquele que é enfermo, aquele que é cego, aquele que, sei lá, manco, tem câncer, tudo, sei lá o que seja a enfermidade e a doença. Por você tomar o sangue de Cristo e pegar do corpo de Cristo, o milagre tem que ser instantâneo. Por que não acontece? Sabe por quê? Porque a liderança e a igreja não estão vivendo em santidade. Como é que o Espírito Santo vai olhar para a mesa de ceia? Porque ceia na Bíblia era um banquete, era um jantar. Sim. Não era só pão, uva, não. Era um jantar. Como é que as pessoas vão ver sinais de Deus, milagre mesmo dentro de um ministério, se a igreja inteira está corrompida pelo pecado? Porque hoje só se fala de holofotes, fama, Instagram, né? Que pegou o celular e começa a gravar para aparecer na mídia. As pessoas querem saber disso. E deixa a santidade de lado. As pessoas não querem mais se santificar. Como é que você vai ser tomado pelo poder de Deus? Eu amo entender e conhecer a história de pessoas usadas. Sim. Billy Graham, Benny Kathleen Kuhlman, T.B. Joshua. Então essas histórias... Eu passei anos da minha vida lendo esses livros, conhecendo a história deles. Então, assim, são homens de Deus que... É inexplicável. Benny tem hora que para a ministração, começa a bailar. Ele vai estar em São Paulo agora, inclusive. Vai, graças a Deus, né? Marco Feliciano vai Isso, trazer ele pra dia nós. 18. Te amo, paizão. Você é top. Benny, um dia eu conheço ele, eu não vou poder ir. Talvez eu não vou poder ir, porque eu vou estar em viagem. Né? Vou estar lá, Tocantins me espera. Um beijo aí pra minha noiva. Olha aí, gente. Ele tá noivando. Não comenta sobre o aniversário dele, ele tá noivando. Profeta é reservado, vive no Meu deserto Deus, comendo gente. gafanhoto. E é amigo, tá? É amigo. Então, assim, Brian, por que eu tô citando sobre? Sim. As pessoas estão deixando de lado a santidade e trazendo o modernismo para dentro da igreja. Sim. Eu estive na sede ali do Brás, da igreja Deus é Amor, de Davi Miranda, saudoso, gente. Eu cresci a minha infância ouvindo aquele irmão dizendo hermanos e ouvintes de milhões de la terra. O cara era sensacional. Ele se entregou em uma rotina. Muito. Por que não tem milagre nas igrejas? Simples. Davi Miranda, sabe como que era a rotina dele? Davi Miranda não tinha lazer com família. Sentava no sofá esperando a janta ficar pronta, ele estava orando. A gente vê a esposa dele que ainda é viva,
contando, relatando sobre como era a rotina de Davi Miranda. Então, assim, eu cheguei na Deus e Amor e hoje pra ser sincero, polêmico isso aqui. Vai sozinho, Eu cheguei na Deus e Amor, gente, eu não tô vendo mais milagre acontecer. Eu fui em uma reunião de oração, onde não podia colocar em posição de mãos, não podia entregar, assim, se você for entregar uma revelação, tudo bem. Mas não tem essas coisas de manifestação. Pode ser que haver, é difícil, é raro. Por quê? A igreja é a mesma. Deus também é o mesmo. Por que a Deus e Amor já não tá tendo mais esses sinais de Deus? Porque um homem santo deixou-se um ensinamento, só que a liderança não está seguindo. Então, levando para outras igrejas, é a mesma coisa. Qual é a inspiração para o povo cristão? É Cristo. Concorda? Concordo. Porque ele diz assim, o que eu fiz, vós farão e muito mais. E quando ele vai à cruz, ele nos ordena a fazer o ID. Fazer o ID não é simplesmente, eu vou subir no altar, eu vou ler a Bíblia e vou pregar isso aqui. Eu vou lá, eu vou fazer 5 minutinhos de oração, eu vou deixar um louvor. Sim. Porque você vê que muitas das vezes no culto, um tocador tocando violão, ou um levita louvando, ele louvou, mas não aconteceu nem sequer um arrepio na igreja. Tem acontecido muito isso. Muito. E pra falar a verdade, pra deixar aqui bem claro, isso aí é gente em pecado, cara, porque não tem como. Se você tá carregando um chamado e você se titula servo de Deus, tem que carregar Deus na sua vida. Claro. E se você não tá operando, porque quem é filho do rei é príncipe e princesa, herda aquilo que o pai dá. Se o pai, ele deu a autoridade ao filho Jesus, o primogênito, a operar milagres, curas e libertações, e o tempo é curto, né? Corrido. E libertações, e por ele ser filho, nós também somos filhos. Sim. Então entenda assim, por que a gente não herda esses dons? Não herda essas dádivas do Espírito Santo também? É a falta de santidade, né não? Não, é falta de cara de pau. É porque, gente, a gente tem que entender, muita gente quer ter isso. Cara, uma pessoa que eu tô me espelhando muito esses dias atrás, esses tempos, né? Sim. Até hoje é o pastor Marco Feliciano. Eu não durmo enquanto eu não ouvir uma pregação dele. O homem prega, né? Caraca, o homem tem muita Bíblia. Eu não durmo, de verdade, eu não tô dormindo sem ouvir uma pregação dele. Só ontem que eu Marcos Feliciano precisa vir no podcast. Não, por favor. Eu não tipo tenho assim, contato, não, né? por favor. Então, tipo assim, cara, gente, eu nunca vi você... Como você quer ter uma vida, cara, top, pregar no melhor altar, tocar nas melhores igrejas, você quer tocar nas melhores igrejas, entendeu? É ter o melhor instrumento, ou pregar na melhor igreja. Enquanto você não ter uma vida com Deus, entendeu? Enquanto você não tem uma vida com Deus, meu irmão, acabou, você nunca vai viver nada. Tenha a vida com Deus. Quer ver coisas grandes? Tenha a vida com Deus. Tenha a vida de oração. Tenha a palavra no seu coração. Entendeu? Você também que é músico. Você que é cantor. Ainda mais cantor. Hoje em dia, tem muitos cantores hoje em dia, meu irmão, que é só Jesus na causa. Canta ali Cantor, porque... não é adorador. Tipo assim, É diferente. cara, você tá cantando porque você já sabe como que é o povo, como o povo reage. Se você fazer um melisma ali, todo mundo vai contigo. Alguém vai levantar e para! Tipo assim, na brincadeira, assim, entendeu? Então, cara... Você quer ver alguém sendo curado no momento que você louvar? Você quer ver alguém sendo libertado no momento que você pregar? Ou até mesmo você, tangedor, que vai tocar um instrumento? Cara, tenha a vida com Deus. Oração, Bíblia, né? Vamos buscar a mais. A nossa geração precisa buscar verdadeiramente a Deus. E essa é a realidade. Porque assim, falando de tangedor é quem toca o barco pro culto acontecer. Sim. Pra presença de Deus descer. Porque os profetas da Bíblia... para descer uma revelação aos profetas, antes dos profetas ouvir a voz de Deus e entregar aquele povo, aquele exército, algo do tipo, eles pediam ao tangedor tocar. Sim. Primeiramente traga os tangedor, quando começarem a tocar, e depois dos cânticos, a voz de Deus descia. Então assim, quando os músicos, o ministério de louvor, o levita, está em santidade, adorando a Deus, se entregando ali na atmosfera da adoração, aos líderes da igreja começam a ouvir e discernir a voz de Deus a partir daquele momento. Verdade. Próximo episódio eu quero falar inclusive sobre como discernir a voz de Deus. Caraca. Isso é algo interessante.
tem muita coisa pela frente ainda. Muita. Próximo episódio eu quero trazer aqui o missionário Gilberto. O missionário Gilberto, ele é um cara sensacional. No momento que eu tava vindo pra cá, ele tava me dando os conselhos. Ele é um cara... o cara namorou, não me deu um beijo na boca da mulher. Você crê nisso? É difícil isso hoje, viu? Oxi, cara, o cara é bom. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Ele A renúncia desse nível? Uma renúncia totalmente. Ele é um cara, tipo assim, qualquer evento que eu tô, tipo assim, ele tiver... Ele recebe toda a honra minha. Toda a honra gente, minha. mas já que é pra namorar e não ter beijo na boca, fica solteiro. Não é? É isso já que é pra namorar e não ter beijo na boca, é isso que tem na mente, porque viu? a gente aprendeu Faça assim, como cara. Cristo. A gente aprendeu Morra assim, mas nos tempos atrás a gente aprendeu assim, cara. Oxe, a gente aprendeu assim, não podia beijar na boca. Não podia. Namoro era só... namoro pegou na mão, acabou. Só depois do casamento você beija a noiva. Aí sim, quando o pastor ou o padre, não sei, na sua vida, né, falar, tipo assim, pode beijar, acabou. Entendeu? Hoje em dia é isso. Antigamente é isso, né? Hoje em dia até pra cama, pô. Amém. Pode. É polêmico, gente. Ele gosta de polêmica. Mas é real mesmo. Hoje em dia... ainda bem que tem uns que nem beijo na boca tá dando, enquanto Graças outros a em Deus. cima do altar. Oxe, eu prefiro... eu falo pra Deus, me faça como José, Deus. Faça como José. Não, mas é interessante a renúncia. Pra quem... Renúncia é tudo. A gente vê pregador aí indo pra hotel com M no começo, né? Sim. Com o irmãozinho da igreja. Tira o H aí. Então... Porque é fato mesmo, hoje em dia o evangelho tá corrompido. Muito. Bom, eu quero encaminhar pro final isso aqui, eu quero que você deixe uma palavra profética. Profética. Caraca. Olha, eu cheguei no podcast e fiquei sabendo que você tá no lugar do entrevistador. Eu sou entrevistador, mas... É igual quem ri por último ri melhor, não né? É? Mas vamos lá, né, A Bíblia diz gente? que quem quer ser o primeiro seja o último. Não é? Então mas aqui, ó, quem manda aqui é o Abdiel, viu, gente? Não sei eu, não. Eu só vou ser o ajudante dele aqui. Projeto de Cristo, então, que Deus mandar, tá lá. Glória a Deus. Gente, Jeremias capítulo 1, rapidinho, com pouco minuto que nós temos. Jeremias capítulo 1. Que é o fundo, varão. Obrigado. Jeremias capítulo 1, né? A gente vê aqui que a palavra do Senhor no versículo 4 vai dizer: e veio a minha palavra do Senhor antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não diga que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Rapidinho, menos de 2 minutos eu termino isso daqui. Jeremias vai dizer aqui no seu capítulo 1 que quando Deus vai chamar Jeremias ele vai olhar e vai dizer assim: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Eu não sei chegar porque eu sou uma criança. Aí Deus vai olhar para ele, e vai dizer: Jeremias, eu não estou interessado com o que você sabe ou não. Eu não estou interessado se você sabe falar ou não. Eu já te dei por profeta sobre as nações. Deus não está procurando a melhor pessoa que sabe falar bem ou uma pessoa que sabe... Não, Deus está procurando pessoas verdadeiros adoradores, verdadeiras pessoas que vão chegar lá e falar: Senhor, se o Senhor está comigo. Uma pastora que já está no céu, ela sempre dizia: com quem Deus está é para vencer. Pastora Maria José, com quem Deus está é para vencer. Meu irmão, não tenha medo. Se Deus entregou algo nas suas mãos, vai em fundo, você pode vencer, você vai chegar do outro lado. Jeremias está olhando dizendo assim: Senhor, eu não posso, eu não consigo. E o problema da nossa geração hoje, o que eu termino é dizer isso: Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, eu não posso. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Se vai conseguir? Eu vou conseguir? Porque tem muito será na nossa geração hoje, né? Eles falam assim: vai dar certo o meu curso, mas vai dar certo minha vida com Deus, aí é outra conta completamente diferente. Mas é Deus dizendo pra você: minha filha, não se preocupa. Meu filho, não se preocupa. Se eu falei que vai dar certo, vai dar certo. Se eu falei que vai chegar, vai chegar. Se eu falei que eu te dei as nações profetas, se prepare, eu vou te levar. Você tem uma
promessa de Deus na sua vida. A sua família tem uma promessa de Deus e essa promessa não morreu. Eu profetizo isso para sua vida. A promessa não morreu. Tu vai viver o extraordinário de Deus ainda esse ano. A sua casa viverá o extraordinário de Deus ainda esse ano. Alguém olhou para sua família e disse: acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Fique em paz. Deus é contigo, homem e mulher de Deus. Que forte, hein? Aleluia. Vai dar lugar na terra, Vasco. Que é isso? Né? Eu vou só continuar aqui um versículo aqui que diz, um versículo após de onde você parou, que diz: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ficando nesse texto, ai gente, como era bom pegar um... A próxima vez não chega mais cedo. Nós vem, com certeza. O trânsito aqui em São Paulo. É muito Quem é de difícil. São Paulo aí, gente, comenta no Pelo comentário, amor de Deus, reage aí. é Fala como que difícil o demais. trânsito aqui. Marçal tem que descer de helicóptero. Tem. Como eu acabei de ler, o Senhor disse na palavra que é conosco. Eu creio que nesse podcast o Senhor é conosco. É conosco. Em nome É igual de eu Jesus. falei: Jesus, quem que eu vou trazer pro podcast? Eu falei: eu preciso de alguém pra... né? Eu vou ficar sozinho lá conversando, não dá certo não. Trouxe E eu. aí, combinamos 4 pessoas, acabou que o trânsito tá É horrível. horrível. Ficou entre nós dois. Mas aí eu ouvi um comentário dizendo assim: quem que você vai levar? Eu falei: vou ver a Zete Alves, vou ver, sei lá, tava entrando em contato, sabe? Eu falei: não vou conseguir levar ninguém, já tá em cima. Só tem agenda, né, esses famosinhos aí. Tem, É agenda só pro ano que vem. É um povo muito bom. Aí eu ouvi dizer assim: sabe quem você convida? Convida Jesus pro podcast. Exclusivamente. Exclusivo. Ele é o convidado Com principal. certeza, Tá? com certeza. Aqui ele é o convidado Ó, principal. Isso aqui é projeto dele. Isso aqui é uma missão que vem dele. Antes Sim. de nascer no meu coração, nasceu no coração de Em Deus. nome de Jesus. E eu tenho certeza que este podcast que nós damos início hoje, seria 2 horas de gravação, mas esse podcast que a gente deu início vai alcançar muitas famílias, Em nome muitos de lares. Jesus. As nossas redes sociais já alcançam muitas pessoas. Já alcança muitas pessoas. Então, nessas plataformas que vai ser publicada, muitos lares serão impactados através de uma entrevista, através de uma conversa. Era para ser debate, eu gosto de debate. Debate. Gente. Vai ter debate, Vai ter debate, ainda. vai. Se prepara. Então, assim, Deixa ele voltar de viagem, por favor. através dessa programação, haverá milagre, gente sendo curada através de um vídeo, de um celular, da televisão, Em do nome de notebook. Jesus. Eu creio em Cura, Deus que faz isso ainda, tá? libertação. A época, gente, a época que Davi Miranda, eu me inspiro nele demais, através da rádio, era pessoas expolindo câncer para fora. Então, assim, o recado que eu deixo para você que está assistindo essa programação, se você crê, acredita que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, porque ele é um ser onipresente. Sim. Então ele tá aqui, ele tá aí também. O mesmo Deus que está aqui nesse ambiente, nessa sala, ele te alcança aí agora e o toque do Espírito Santo vai sobre a sua vida. Em nome Então recebe de a Jesus. cura pro teu Em coração, nome de Jesus. recebe libertação para sua vida, recebe transformação de Deus dentro da tua casa. Creia que tu e a tua casa servirá ao Senhor, como Jeremias, te conheço desde o ventre. Então, desde o ventre, Deus já te conhece. Desde o ventre, Deus já tem algo marcado para ti, reservado para ti. Não é momento de parar, não é momento de desistir, não é momento de retroceder. É momento de erguer as mãos para altos e dizer: obrigado, Senhor, gratidão. Gratidão por esse podcast, gratidão pelo Brian, Gratidão gente. por que tudo. O menino aqui tá voando. Para ter contato com ele, tem que agendar uma semana antes. Para com isso. Porque é complicado. Brian, obrigado por atender o convite, Hoje estamos juntos. por atender isso aqui. Eu tenho certeza que nós vamos unir propósito aí. nós juntos. Caraca, vocês vão Ó, cansar de ver minha cara aqui, hein? Eu convidei ele para se unir na igreja IATP, Igreja Apostólica Ele é Nação, pastor presidente, gente. Nação Profética. Ele disse que tem outro propósito. Aí eu falei: amém. Não é placa, mas é ministério, é chamado. Eu falei: mas é podcast, Isso nós mesmo. vamos se unir, vai dar certo. Podcast nós vamos se unir. Vai dar um algo de Então, Deus aí. Aqui, que vai ó, os estrondar. dois dirigentes do podcast. A gente termina aqui, os dois dirigentes do Papo de Crente. É nós, amém? Olhando agora para a câmera principal, vamos dar aquela despedida. Simbora. Querido, se você gostou desse vídeo, foi só uma prévia daquilo que vai acontecer Sim. nos episódios futuros.
Pode ter certeza que vai vir muita notícia bombástica. Brian guarda muitas coisas ali, ó. Aleluia. Tenho muitas experiências para contar também. Vou fazer um vídeo aí, um episódio onde vou contar a minha caminhada na fé. Se você gostou desse vídeo, tem que fazer o quê? Se inscrever, curtir e comentar, viu? Ó. Por favor. E nos siga no nosso Instagram, Brian Santos Oficial e... Abidiel Santos Oficial. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo e até o próximo episódio. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo, gente. Deus abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Beijão!